O azul além do oceano. O 84º andar da Torre de Vidro, em Manhattan, parecia flutuar acima das nuvens carregadas que ameaçavam desabar sobre Nova York. Dentro do salão principal, o ar estava saturado com o cheiro de café gourmet, perfumes caros e o zumbido incessante de mil conversas sobre métricas, engajamento e o futuro do consumo global. Arthur sentia que suas mãos tremiam levemente. Ele não era um novato, mas aquela era a convenção global da Global SC, o ápice da sua carreira como diretor criativo da divisão de Lisboa. Em 10 minutos, ele subiria ao palco para apresentar a campanha que definiria o próximo biênio da gigante de cosméticos e tecnologia. Ao abrir sua maleta de couro para o último retoque antes dos holofotes, o pânico gelado subiu por sua espinha. O bastão de refração 7, um protótipo de corretivo inteligente que reagia à luz do palco para esconder sinais de cansaço, não estava lá. Sem ele, sob as luzes impiedosas de alta definição, as olheiras de suas noites mal dormidas pareceriam crateras lunares. Era o produto que ele deveria estar usando como prova viva da eficácia da marca. Maldição, sussurrou ele, revirando o forro da bolsa. Problemas com o kit de sobrevivência? A voz era suave, com uma cadência que Arthur não conseguiu identificar de imediato, mas que cortou sua ansiedade como um bisturi. Ele ergueu o olhar e encontrou Beatriz. Ela vestia um terno verde esmeralda que contrastava com a pele impecável. Eu esqueci o bastão de refração. O protótipo único para demonstração facial, Arthur confessou, a voz falhando. Se eu subir lá sem a aplicação correta, o contraste com os modelos vai parecer um erro de marketing. Beatriz sorriu, um gesto rápido que iluminou seus olhos castanhos. Sem dizer uma palavra, ela deslizou a mão por uma pequena bolsa de camurça e retirou um cilindro prateado, sem rótulos. Use o meu. É a versão de teste da divisão de São Paulo. A pigmentação é levemente mais quente, mas vai te dar o ar de gênio descansado que você precisa. Arthur aceitou o objeto, sentindo o calor do metal que ainda guardava a temperatura das mãos dela. Você salvou minha vida. E minha reputação. Guarde os agradecimentos para depois do aplauso, ela piscou. A propósito, sou a Beatriz. Estrategista de mercado. Criativo. Naquele momento, antes que pudessem trocar mais do que um olhar carregado de uma curiosidade súbita, o mestre de cerimônias anunciou o início. O encontro fora breve, mas a química deixada no ar era mais potente que qualquer fragrância que a empresa já tivesse fabricado. A apresentação foi um triunfo. Arthur falou com uma eloquência que nem ele sabia possuir, impulsionado pela confiança de que, de alguma forma, Beatriz observava da plateia. Mas o verdadeiro choque veio no coquetel de encerramento, no terraço varrido pelo vento frio da metrópole. Ao encontrá-la perto da mureta de proteção, onde as luzes da cidade pareciam um mar de diamantes caóticos, ele devolveu o produto. Você foi incrível lá em cima, disse ela, aceitando o bastão. A campanha de Lisboa tem alma. É raro ver isso na Global SC. Obrigado. Mas a maior surpresa foi descobrir que somos da mesma família corporativa. Ele riu, apontando para o crachá dela que ele não tinha notado antes. Você está no Brasil? O brilho nos olhos dela diminuiu 1 milímetro. Sim. São Paulo. E você, em Portugal. Um oceano inteiro e algumas milhares de milhas entre nós. O que se seguiu nos 3 dias seguintes em Nova York foi o que os poetas chamam de suspensão temporal. Eles ignoraram as palestras sobre Big Data para caminhar por ruas laterais sem nome, jantaram em restaurantes cujos cardápios eram escritos à mão e conversaram até que o sol nascesse sobre o East River. Arthur descobriu que Beatriz era apaixonada por cinema antigo e que escondia uma melancolia doce sob sua armadura de executiva. Beatriz descobriu que Arthur desenhava em guardanapos quando estava distraído e que ele tinha o hábito de passar a mão no cabelo quando estava prestes a dizer algo importante. No último jantar, a tensão era palpável. Não era apenas desejo,
era a percepção aterrorizante de que tinham encontrado a pessoa certa no local e momento mais improváveis do mundo. O que fazemos agora? Arthur perguntou, a voz rouca. Voltamos para nossas vidas, Beatriz respondeu, embora seus dedos estivessem entrelaçados nos dele. Ocupamos fusos horários diferentes. Trabalhamos para a mesma empresa, mas em realidades opostas. A distância é apenas um número, Beatriz. Não, Arthur. A distância é o tempo que se perde. E o tempo é a única coisa que nossa empresa não consegue fabricar. Os meses seguintes foram uma tortura de telas de cristal líquido e conexões de Wi-Fi instáveis. Eles se tornaram mestres na arte do amor digital. Arthur acordava às 4 da manhã em Lisboa para tomar café com a Beatriz de São Paulo, que ainda não tinha ido dormir. A tensão aumentava a cada promoção que recebiam. Quanto mais bem-sucedidos eram na Global SC, mais presos estavam aos seus respectivos países. O amor deles se tornou um segredo corporativo, uma chama mantida viva por mensagens de áudio e promessas de um reencontro que o calendário de reuniões globais teimava em adiar. A distância, porém, começou a cobrar seu preço. O ciúme das rotinas que não podiam compartilhar, a frustração de não poder tocar o rosto do outro após um dia ruim, o cansaço das viagens de 10 horas apenas para passar um fim de semana, o mundo deles começou a rachar. Eu não posso mais viver através de um pixel, Arthur. Beatriz chorou em uma chamada de vídeo, 6 meses depois. Eu sinto que estou amando um fantasma. Eu vou pedir transferência, ele prometeu, desesperado. Vou falar com o conselho amanhã. Mas o conselho tinha outros planos. Arthur foi convocado para a sede mundial para uma reunião de emergência. A empresa estava passando por uma reestruturação drástica. Ele esperava ser enviado para o Brasil. Em vez disso, recebeu uma proposta irrecusável para dirigir a nova central em Tóquio. Era o topo do mundo. Se recusasse, sua carreira estaria acabada. Se aceitasse, a distância de Beatriz dobraria. Ao mesmo tempo, Beatriz recebeu uma notícia devastadora. Sua divisão em São Paulo seria absorvida pela de Nova York, e ela teria que se mudar imediatamente para os Estados Unidos para liderar a transição. Eles se encontraram uma última vez em Nova York, o lugar onde tudo começou. Mas o cenário agora não era de festa, e sim de uma fria e cortante realidade. Estavam em um hotel neutro, o som da chuva batendo nas vidraças como se o céu estivesse se despedaçando. Tóquio? Beatriz perguntou, a voz sem emoção. Você aceitou? Eu não tive escolha, Beatriz. É o auge. Se eu for bem lá, em 2 anos eu posso escolher qualquer lugar do mundo. Inclusive São Paulo. Ou Nova York. 2 anos? Ela riu, um som amargo. Você está me pedindo para esperar 2 anos enquanto você vive no futuro e eu vivo no passado? Eu recebi a proposta de Nova York. Eu vou ficar aqui. No centro do caos. A tensão no quarto era sufocante. O amor que parecia tão vasto agora parecia pequeno diante das ambições da gigante corporativa que os uniu. Nós somos apenas peças no tabuleiro deles, não somos. Arthur disse, aproximando-se. Nós deixamos que o trabalho fosse nossa identidade por tanto tempo que esquecemos como ser apenas nós dois, ela respondeu, as lágrimas finalmente caindo. Eles se amaram naquela noite com uma fúria desesperada, como se pudessem fundir seus corpos para que a geografia não pudesse separá-los. Mas, ao amanhecer, o silêncio era o presságio do fim. 1 ano se passou. Arthur estava em Tóquio, cercado por neon e eficiência robótica. Ele era o homem mais bem-sucedido da sua linhagem, mas sentia um vazio que nenhuma métrica de vendas podia preencher. Ele nunca mais falará com Beatriz. O término fora um corte limpo, uma amputação necessária para que ambos pudessem sobreviver em suas novas funções. Certo dia, um pacote chegou à sua mesa. Não tinha remetente, apenas o selo interno da Global SC. Dentro,
havia um pequeno cilindro prateado. O bastão de refração. O mesmo que ela lhe emprestara na primeira noite. Arthur sentiu o coração martelar contra as costelas. Ele abriu o produto, esperando encontrar uma mensagem, um bilhete, qualquer coisa. Mas o bastão estava vazio. No fundo do recipiente de metal, havia apenas um pequeno chip de dados, tão minúsculo que quase passou despercebido. Ele inseriu o chip no computador. Não era um vídeo. Não era uma carta de amor. Era um acesso aos arquivos confidenciais de logística da empresa. Com as mãos trêmulas, Arthur navegou pelos dados. O que ele viu fez o sangue fugir de seu rosto. A Global SC não os tinha separado por coincidência. O algoritmo de recursos humanos da empresa, um sistema de inteligência artificial avançado projetado para otimizar a performance executiva, detectou o envolvimento deles em Nova York. O sistema concluiu que o casal, se permanecesse junto, teria uma queda de 15% na produtividade devido ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A transferência de Arthur para Tóquio e a de Beatriz para Nova York não foram promoções por mérito puro. Foram exílios calculados. A empresa os separou deliberadamente para garantir que o foco deles fosse 100% corporativo. Lágrimas de puro ódio e tristeza turvaram a visão de Arthur. Eles tinham sido manipulados como produtos em uma prateleira. Mas o chip tinha um segundo arquivo. Era uma coordenada de GPS e um horário. Hoje, em 12 horas. O local era uma pequena ilha no meio do Pacífico, um ponto de reabastecimento logístico da empresa, um lugar onde nenhum executivo jamais ia. Arthur não pensou. Ele usou sua autoridade de diretor para requisitar um jato privado da empresa, alegando uma inspeção urgente de carga. Ele voou através da linha do tempo, cruzando o oceano em um transe de esperança e medo. Quando o jato pousou na pista de asfalto quente da ilha deserta, o sol estava se pondo. O lugar era apenas um armazém de metal e uma torre de rádio. No centro da pista, havia uma figura. Beatriz. Ela não estava usando o terno verde esmeralda. Vestia roupa simples, de linho branco. Ao lado dela, havia duas malas. Arthur correu em sua direção, o vento da turbina ainda soprando forte. Eles se abraçaram com a força de quem acaba de ser resgatado de um naufrágio. Você viu os arquivos? Ela gritou por causa do barulho. Eu vi. Eles nos usaram, Beatriz. Eles planejaram tudo. Eu sei, ela disse, afastando-se para olhá-lo nos olhos. Mas não havia raiva no rosto dela. Havia uma paz terrível. E é por isso que eu nos trouxe aqui. Vamos embora, Arthur disse, pegando a mão dela. O jato está esperando. Podemos fugir para qualquer lugar, pedir demissão, começar do zero. Beatriz não se moveu. Ela olhou para o armazém de metal atrás dela. Arthur, eu não te chamei aqui para fugirmos. O quê? Do que você está falando? Ela abriu a bolsa e tirou um pequeno controle remoto. A logística da Global SC depende totalmente deste centro de distribuição para o hemisfério sul e Ásia. Tudo passa por aqui. Os novos lançamentos, os protótipos, as fórmulas. Arthur sentiu um calafrio. Beatriz, o que você fez? Eu descobri que a empresa não apenas nos separou. Eles estão testando um novo componente químico em nossos produtos, algo que aumenta a dependência emocional do consumidor pela marca. Eles usaram a nossa separação como estudo de caso zero para ver como o estresse extremo afeta a lealdade do funcionário. Os olhos de Arthur se arregalaram. Nós fomos cobaias. Sim. E este lugar está minerando dados de cada batimento cardíaco nosso desde que pousamos. Ela apontou para o pulso, onde um relógio da empresa brilhava. Beatriz olhou para o horizonte, onde o sol desaparecia. Se fugirmos, eles nos encontram. Eles são donos das nossas contas bancárias, dos nossos vistos, das nossas identidades digitais. Mas se o sistema cair,
se o núcleo de dados dele sofrer um colapso físico aqui, agora? Você vai destruir o centro de distribuição? Arthur sussurrou, horrorizado e maravilhado ao mesmo tempo. Eu já plantei os inibidores. Mas o sistema é inteligente, Arthur. Ele precisa de uma confirmação biométrica de 2 diretores de divisões diferentes para autorizar o fechamento de emergência que causará a sobrecarga. É por isso que eu precisei que você viesse. Beatriz, se fizermos isso, seremos caçados. Perderemos tudo. Ela tocou o rosto dele, o mesmo toque que ele sentirá em Nova York, mas agora carregado com o peso de uma revolução. Nós já perdemos tudo no dia em que deixamos que eles decidissem onde deveríamos morar. Agora, nós decidimos onde vamos desaparecer. Arthur olhou para o terminal que ela segurava. 2 espaços para impressões digitais brilhavam em vermelho. Ele colocou a mão sobre a dela. Juntos? Ele perguntou. Até o fim do sinal, ela respondeu. Eles pressionaram os dedos simultaneamente. Não houve uma explosão cinematográfica de fogo. Houve algo mais profundo, um silêncio absoluto quando a energia da ilha foi sugada. As luzes do armazém se apagaram, o radar parou de girar, e o jato na pista teve seus sistemas eletrônicos fritos instantaneamente pelo pulso eletromagnético que eles liberaram. O mundo ficou escuro. O luxo, as carreiras, os títulos de diretores, a convenção em Nova York, tudo evaporou no ar salgado do Pacífico. Eles estavam presos em uma ilha deserta, sem meios de comunicação, sem dinheiro e sem futuro. Pela primeira vez em anos, eles não eram peças de marketing. Eram apenas um homem e uma mulher, envoltos pela escuridão, com nada além do batimento cardíaco um do outro para provar que ainda existiam. A distância tinha sido superada, não pelo movimento, mas pela destruição do mundo que os mantinha afastados. Eles se sentaram na pista de asfalto ainda quente, esperando pelo amanhecer de um mundo onde eles não eram nada, mas finalmente eram tudo um para o outro. O vento começava a acalmar, e o silêncio da ilha deserta trazia uma nova preocupação à mente de Arthur. Ele olhou em volta, para a pista de pouso isolada e para o jato imponente, agora inútil sem apoio logístico. Beatriz, ele começou, franzindo a testa enquanto encarava a imensidão do oceano. Nós queimamos os arquivos, acabamos com tudo. Mas como vamos sair daqui? Esse avião não levanta voo sozinho, e a Global SC vai vir atrás de nós. Estamos presos. Beatriz, ainda sentada ao lado dele no asfalto quente, virou-se com um sorriso enigmático e tranquilo, algo que ele não via em seu rosto há meses. Ela colocou a mão sobre a dele, transmitindo uma calma absoluta. Não se preocupe. Você acha mesmo que eu te traria para o fim do mundo sem uma saída? Ela apontou para o horizonte, onde o sol começava a tocar a água. Já está tudo planejado. Um barco de resgate, contratado de forma anônima, estará aqui em breve. Nós vamos desaparecer antes mesmo que eles percebam o que aconteceu.